Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente, dentro do nosso bloco de aulas aqui sobre doenças imunopreveníveis. Nós vamos ter uma série de aulas aqui dentro desse bloco, começando aqui pela febre amarela. Vamos começar o estudo desse tema aqui com um bloco teórico, depois nós vamos ter questões e vamos estudar também várias outras doenças que são imunopreveníveis. Talvez você se pergunte, mas o que é uma doença imunoprevenível? Basicamente, são aquelas doenças que a gente consegue prevenir através da imunização, né, das vacinas, tá? Então, a gente tem uma série de possibilidades aqui, a gente tem sarampo, febre amarela, tuberculose, por aí vai. Então, dentro desse bloco, a gente vai trabalhar essas doenças que a gente consegue prevenir através da imunização. Então, fica ligadinho, me assista até o final dessa aula, porque esse tema é bastante complexo, tem várias informações e você precisa seguir aqui até o final comigo para conseguir aí turbinar, né, a sua preparação. Se você está assistindo esta aula pelo YouTube, eu quero te informar que depois esta aula vai ficar disponível para os nossos alunos do nosso curso de enfermagem para concursos, que é o Em Frente os Concursos. Nós temos o nosso curso completinho, onde você consegue acessar todas as minhas aulas através de uma plataforma bastante intuitiva. Lá, as videoaulas estão organizadas por módulos, o que facilita e otimiza bastante, né, os seus estudos, além também de você ter lá os materiais de apoio, os slides das aulas, né? Então, você vai turbinar a sua preparação aí se você for um aluno lá do nosso curso Em Frente os Concursos. Para você se inscrever neste curso, é só você acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo, você pode ir lá se inscrever e já começar a estudar, porque o acesso ao curso é imediato, tá? Toda semana nós temos novas videoaulas, todas as aulas que a gente traz aqui no canal, além de outros conteúdos exclusivos que a gente vai ter lá diretamente para a plataforma, tá? Então, se você quer turbinar a sua preparação, ter acesso aí a todas as minhas aulas, vai lá para o nosso site e confira o nosso curso. E lá também no nosso site você vai encontrar nossos e-books, que são materiais preparatórios para concursos públicos em PDF. São materiais com a teoria completa e aprofundada sobre legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia, conhecimentos específicos de enfermagem. Todos os nossos e-books vem com a teoria completa e atualizada, além de várias questões para você treinar sobre os temas. Então, acesse o nosso site e conheça os nossos materiais. enfrenteenfermagem.com.br. Vamos então prosseguir para o nosso estudo da febre amarela. Bom, pessoal, a febre amarela é uma doença febril aguda de curta duração, geralmente no máximo 12 dias, e de gravidade variável. Em alguns casos, a infecção pode ser aqui assintomática ou apresentar sintomas leves, enquanto que outros casos podem evoluir para as formas graves ou fatais com risco aqui de morte. A letalidade varia de 5 a 10% nos casos oligossintomáticos, então naqueles casos mais leves, né, onde a gente tem poucos sintomas, a letalidade é de 5 a 10%. Já nos casos mais graves, a letalidade pode chegar até 50%, que são aqueles casos em que o paciente apresenta sintomas como a icterícia, que é aquela coloração da pele e dos olhos amarelada, né? E também hemorragias, tá? Então, nesse caso, a letalidade pode chegar a 50%. O que significa essa taxa de letalidade? Significa que, por exemplo, em cada 100 pessoas com a forma leve da doença, de 5 a 10 é que podem evoluir para o óbito, tá? Então, aqui a gente está calculando a chance, né, de uma pessoa morrer depois que ela é infectada ali com o vírus. Já nos casos graves, a cada 100 pessoas, até 50 podem morrer, tá? Traduzindo aqui para ficar mais fácil esse entendimento. Essa alta letalidade aqui nos casos graves ressalta a importância da prevenção, principalmente através da vacinação, que é a melhor forma que a gente tem de prevenir a febre amarela, e também aqui ressalta, né, a busca por atendimento médico imediato quando a gente tem ali o surgimento dos primeiros sintomas. Quem é o agente etiológico da febre amarela, né? Quem que causa a febre amarela? A gente tem aqui o vírus amarílico, que é um arbovírus do gênero Flavivírus e da família Flaviridae. É um RNA vírus.
Quando fala aqui arbovírus, a gente está falando de vírus que são transmitidos por artrópodes, tá? Como mosquitos e carrapatos. No caso aqui da febre amarela vai ser o mosquito. O vírus amarílico, especificamente, ele é transmitido pela picada de mosquitos infectados, que a gente vai entender já já esse mecanismo. Quando fala aqui que é um RNA vírus, significa que o material genético desse vírus é composto por RNA, que é o ácido ribonucleico, né? E não por DNA, tá? Essa característica é importante para a gente entender o comportamento do vírus, né? E desenvolver estratégias de prevenção e tratamento. O principal vetor e reservatório da febre amarela silvestre no Brasil é o mosquito do gênero Haemogogus jantinomes, e os hospedeiros naturais são os primatas não humanos, que no caso aqui são os macacos. Isso significa que o principal transmissor da febre amarela silvestre no Brasil é um mosquito específico chamado aqui Haemogogus jantinomes. Esse mosquito ele vive principalmente em áreas de floresta, de matas, e ele se infecta com o vírus da febre amarela depois de picar ali macacos infectados. Então os macacos aqui são considerados os hospedeiros naturais do vírus, ou seja, eles carregam o vírus ali no seu organismo sem necessariamente adoecer. É importante a gente ressaltar aqui que os macacos, ao contrário do que dizem, né, por aí, não são os vilões aqui dessa história, né? Os macacos são vítimas do vírus, assim como nós. A morte de macacos em áreas de floresta pode, inclusive, ser um sinal de alerta, né, para a circulação desse vírus ali na região e a necessidade da gente intensificar ali as medidas de prevenção, como, por exemplo, a vacinação, tá? A gente vai ver que a gente tem dois tipos de febre amarela, né, dois ciclos, a silvestre e a urbana. No Brasil já faz muitos anos que a gente não tem a febre amarela urbana, tá? O último caso foi em 1942, se não me engano. Prosseguindo então, a febre amarela, como eu falei para vocês, ela apresenta dois ciclos de transmissão epidemiologicamente distintos, então esses ciclos têm características diferentes, tá? A gente vai ter o ciclo silvestre e o ciclo urbano. O ciclo silvestre ocorre em áreas de mata, de floresta, né? Principalmente na região amazônica. Na febre amarela aqui silvestre, o vetor envolvido vai ser os mosquitos silvestres dos gêneros Haemogogus e Sabetes, tá? A gente vai ver já já uma figura que vai mostrar isso melhor para vocês. E os principais hospedeiros nessa febre amarela silvestre vai ser os primatas não humanos, que no caso são os macacos, que servem ali como reservatórios do vírus. Então os humanos que adentram por algum motivo as áreas de mata, de floresta, ou por trabalho, por exploração, né, ou até mesmo para visitar aquelas regiões, esses humanos podem ser picados aqui por mosquitos infectados e contrair a doença. E a gente tem também o ciclo urbano, né, que é a febre amarela urbana, que é aquela que ocorre em áreas urbanas, onde a gente tem uma grande concentração de pessoas. No caso da febre amarela urbana, a gente vai ver que a transmissão se dá pelo mosquito Aedes aegypti, que no caso aqui vai ser o vetor. Esse mosquito é o mesmo que transmite a dengue, zika, chikungunya, né? E o principal hospedeiro nesse ciclo urbano é o ser humano. O mosquito Aedes aegypti se infecta quando ele pica uma pessoa doente e transmite o vírus para outras pessoas. Apesar de serem transmitidos por mosquitos diferentes, né, e por ocorrerem ali em locais distintos, a febre amarela silvestre e a febre amarela urbana, elas são causadas pelo mesmo vírus, né, e também vão apresentar os mesmos sintomas. Então, do ponto de vista etiológico, clínico, imunológico e fisiopatológico, a doença vai ser a mesma nos dois ciclos, tá? A gente não vai ter mudanças em relação a isso. A febre amarela urbana e a febre amarela silvestre, então, se diferenciam uma da outra apenas pela localização geográfica, pela espécie de vetor envolvido, né, e o tipo de hospedeiro. E aqui a gente observa que a vacinação é a principal forma de prevenção da febre amarela, tanto na forma silvestre quanto na forma urbana. Aqui eu trouxe para vocês uma figura, né, que mostra a diferença entre esses dois ciclos da febre amarela. Então aqui a gente tem o ciclo da febre amarela silvestre e aqui a gente tem o ciclo da febre amarela urbana. Então dá uma olhadinha aqui comigo no ciclo da febre amarela silvestre. Esse ciclo silvestre começa aqui com o macaco infectado, né, que já carrega
o vírus da febre amarela. A gente tem aqui o mosquito silvestre, que pode ser o Haemococcus ou Sabetes, tá? A gente tem duas espécies envolvidas aqui. Então, um mosquito silvestre, que pode ser um desses dois, pica esse macaco que está infectado. Esse macaco aqui, ele está infectado, ok? Então, o mosquito aqui silvestre vem, pica esse macaco infectado. Depois que ele pica, o que acontece? Ele fica infectado também. O mosquito pica o macaco que já está infectado e acaba contraindo esse vírus. Depois que o mosquito pega a infecção, esse mosquito infectado, ele vai e pica outro macaco, transmitindo o vírus e dando continuidade ao ciclo ali na floresta. O humano aqui, ele entra como um hospedeiro ocasional. Por quê? Porque ele só vai contrair a infecção, ele só vai ser infectado se ele entrar na floresta ocasionalmente, por visita ou por trabalho, né? E for picado ali por um mosquito silvestre que está infectado. Então, se um humano entrar na floresta e for picado por um mosquito silvestre que está infectado, ele pode contrair a febre amarela, tá? Então, no caso aqui dos humanos, no ciclo silvestre, é uma situação ocasional, ok? No ciclo urbano da febre amarela, o ciclo começa com uma pessoa infectada. Então, essa pessoa aqui está infectada. Então, aqui a gente não tem o macaco, mas sim o humano como hospedeiro. Aí, o que acontece? O mosquito Aedes aegypti pica a pessoa que está infectada e adquire o vírus. Observe que aqui a gente tem um vetor diferente. No ciclo silvestre, o mosquito silvestre vai ser o Haemococcus ou Sabetes, né? No ciclo urbano, a gente tem o Aedes aegypti, é outro vetor. Então, aqui no caso, pessoal, esse mosquito, Aedes aegypti, pica a pessoa que está infectada e adquire o vírus. Depois disso, o que acontece? Esse mosquito que se infectou pica outra pessoa que está sadia, transmitindo o vírus e perpetuando o ciclo na área urbana. Então, resumidamente, no ciclo silvestre, o ciclo se mantém principalmente entre macacos e mosquitos silvestres na floresta, com os humanos sendo infectados ocasionalmente quando eles entram ali naquele ambiente da floresta, da mata. Já no ciclo urbano, o ciclo acontece exclusivamente entre homens e o mosquito Aedes aegypti. A febre amarela é uma zoonose silvestre, tá? Originária de áreas de mata. A transmissão para humanos vai ocorrer em áreas da mata, mas também pode acontecer em fragmentos de matas que estão em áreas urbanas. Aqui nós vamos ver conceitos básicos da epidemiologia, né? Que são necessários para você entender quem é o hospedeiro e quem é o reservatório aqui na febre amarela. O hospedeiro é uma pessoa ou animal vivo, incluindo as aves e os artrópodes, que, em circunstâncias naturais, permite a subsistência e o alojamento de um agente infeccioso. Então, o hospedeiro, pessoal, ele é o organismo que vai abrigar o vírus aqui da febre amarela e pode, consequentemente, desenvolver a doença. No caso da febre amarela, os hospedeiros são os macacos e o homem. O reservatório é qualquer ser humano, animal, artrópode, planta, solo ou matéria inanimada, onde normalmente vive e se multiplica um agente infeccioso. Então, é onde o agente infeccioso vive e se multiplica e do qual depende para a sua sobrevivência, reproduzindo-se de forma que possa ser transmitido a um hospedeiro suscetível. Então, o reservatório, ele é o organismo que abriga o vírus, mas não necessariamente vai desenvolver a doença. Então, ele serve como fonte de infecção. Fonte de infecção. Ele serve como fonte de infecção para outros organismos. No caso da febre amarela, o reservatório aqui são os mosquitos. Aqui nós temos uma explicação também relacionada ao ciclo silvestre. Então, no ciclo silvestre, os primatas não humanos, que são aqui os macacos, ok? Quando falar primatas não humanos, PNHs, são os macacos. Os macacos são considerados os principais hospedeiros amplificadores do vírus e são vítimas da doença, assim como o ser humano, que nesse ciclo apresentam-se como hospedeiro acidental. Então, no ciclo silvestre da febre amarela, a transmissão acontece principalmente entre os macacos e os mosquitos que vivem lá na floresta.
Os macacos são os principais hospedeiros do vírus, o que significa que eles são infectados e podem desenvolver a doença. Além disso, eles também são amplificadores do vírus, por quê? Porque o vírus se multiplica dentro do organismo dos macacos e aumenta a quantidade de vírus circulando ali na natureza, né? Por isso que eles são amplificadores do vírus. Os mosquitos silvestres, que no caso são o Haemococcus ou Sabetes, nesse ciclo silvestre são os vetores da febre amarela. Esses mosquitos se infectam ao picar os macacos doentes e depois transmitem o vírus para outros macacos saudáveis ao picá-los, né? Os seres humanos, dentro desse ciclo silvestre, entram como hospedeiros acidentais. Isso acontece quando essas pessoas que não estão vacinadas entram nas áreas de mata, né, e são picadas aqui por mosquitos silvestres infectados. Ao contrair o vírus, os humanos podem desenvolver a febre amarela, que neste caso pode ser grave ou fatal. É importante, então, ressaltar mais uma vez, né, gente, que os macacos não são os vilões aqui da história, eles são vítimas da febre amarela, assim como os seres humanos. O reservatório aqui dentro desse ciclo são os vetores culicídios, que são os mosquitos silvestres, né, implicadas na transmissão pelos mosquitos Haemococcus jantinomis e Haemococcus leucocelaenos, além de diversas espécies dos gêneros Sabetes. Então, no ciclo silvestre da febre amarela, os mosquitos silvestres são considerados os verdadeiros reservatórios aqui do vírus, né? Isso significa que eles não apenas transmitem o vírus, mas também abrigam esses vírus nos seus organismos por toda a vida. Que, na verdade, quando a gente fala toda a vida, a gente está falando de dias. Observe que os principais mosquitos envolvidos aqui nesse ciclo silvestre, então, são o Haemococcus jantinomis e Haemococcus leucocelaenos. O Haemococcus vai ser considerado o principal vetor da febre amarela silvestre no Brasil. Ele é responsável pela maior parte dos casos que a gente tem. E o Haemococcus leucocelaenos, ele já é mais presente em outras regiões do país. Sabetes são diversas espécies, né? Então, embora menos frequentes, a gente tem diversas espécies aqui do gênero Sabetes também transmitindo a febre amarela. Os mosquitos são considerados, então, os verdadeiros reservatórios do vírus da febre amarela, pois uma vez infectados, permanecem assim durante toda a sua vida, né? Durante todo o seu ciclo ali de existência, né? Ele permanece infectado. Agora, o ciclo urbano, como eu falei para vocês, ele não é registrado no Brasil desde 1942. Por que a gente conseguiu esse feito? Isso foi principalmente por conta da vacinação, né? Campanhas de vacinação em massa e um controle ali do mosquito Aedes aegypti. Mas a gente tem ainda o risco de reurbanização, né, da doença, caso o vírus seja introduzido em áreas com alta densidade de mosquito e baixas coberturas vacinais, né? Então aqui nesse caso o ser humano é o principal hospedeiro com importância epidemiológica e as espécies de culicídios, que são mosquitos vetores implicados aqui na transmissão, são do gênero Aedes, né, que no caso é o Aedes aegypti, tá? Mantendo-se um ciclo homem-mosquito. O mosquito Aedes aegypti aqui, ele é o principal vetor, por quê? Porque ele se adapta muito bem ao ambiente urbano, ele tem preferências por picar seres humanos e, além disso, ele é um mosquito que se reproduz em água parada, o que é bastante comum, né, em áreas urbanas, tá? Por isso que aqui ele é o vetor da febre amarela, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem que vem do manual mais atual que a gente tem da febre amarela lá para os profissionais de saúde. Ele mostra a inter-relação entre esses dois ciclos, né, da febre amarela, tanto o ciclo silvestre quanto o ciclo urbano. A gente tem aqui mostrando, né, a relação dos humanos e dos macacos na transmissão, né, desse vírus. Essa imagem reforça tudo que a gente já viu, mas ela traz também a questão da transmissão vertical entre os mosquitos, né? Então a fêmea, ela se infecta e ela também passa para os seus filhotinhos. Mas é uma imagem apenas para sintetizar tudo aquilo que a gente já viu, mostrando essa inter-relação entre os agentes envolvidos aqui, hospedeiros e reservatórios, em ambos os ciclos, né? Tanto no ciclo silvestre quanto no ciclo urbano, tá? Em relação ao modo de transmissão, a gente já falou, mas só para a gente reforçar, na febre amarela silvestre, o ciclo de transmissão se processa entre um macaco infectado, né, que é picado por um mosquito silvestre, que é infectado e pica o macaco sadio. Na febre amarela urbana, a transmissão se faz através da picada do mosquito Aedes aegypti,
Então, a gente tem ali o homem infectado, que é picado por um Aedes aegypti, que passa a ser infectado e que pica um homem sadio. Não há transmissão de pessoa para pessoa, isso é importante, tá? Então, a febre amarela não é transmitida diretamente de uma pessoa para outra. A única forma aqui de contrair a doença é através da picada de um mosquito infectado com o vírus. Apenas as fêmeas dos mosquitos transmitem o vírus. Por que é só as fêmeas? Porque somente as fêmeas dos mosquitos se alimentam de sangue. As fêmeas precisam das proteínas, dos nutrientes que estão presentes no sangue para produzir os ovos, completando ali o ciclo reprodutivo, chamado de ciclo gonotrófico, que a gente fala, né? Então, ao picar um indivíduo infectado com a febre amarela, a fêmea do mosquito aqui ingere o vírus junto ali com o sangue, tá? Nos mosquitos, a transmissão também pode ocorrer de forma vertical, na qual as fêmeas transferem o vírus para a sua prole e constituem um dos mecanismos de manutenção do vírus na natureza, né? Então, além da transmissão pela picada, os mosquitos também podem transmitir o vírus da febre amarela para os seus descendentes, num processo que é chamado aqui de transmissão vertical. A fêmea infectada passa o vírus para os seus ovos, que se desenvolvem em larvas e posteriormente em mosquitos adultos já infectados, né? Essa transmissão vertical é um dos mecanismos que contribui para a manutenção do vírus, né? Para manter esse vírus circulando ali na natureza. Prosseguindo, a gente vai ver agora sobre o quadro clínico da febre amarela, que também é uma parte muito importante de você ter atenção, tá? O quadro típico da febre amarela tem evolução bifásica, ou seja, tem duas fases, tem o período de infecção e um período de intoxicação. Esse período aqui, pessoal, tem um início abrupto. Quando a gente fala início abrupto, a gente está falando que os sintomas surgem de repente, né, sem aviso prévio. Então, esse período de infecção começa com esse início abrupto. Ali o paciente vai ter febre alta, né? Então a gente tem uma elevação da temperatura corporal, pulso lento em relação à temperatura, que é o sinal de Fagete. Aqui, no caso, o pulso fica mais lento do que o esperado para o nível de febre. Esse é um sinal característico da febre amarela, né? Geralmente, quando a gente tem febre, o que acontece com a nossa pulsação? Ela aumenta, né? Mas no caso do paciente que está com febre amarela, esse pulso fica lento, mesmo a temperatura estando ali elevada. Aqui o paciente também tem calafrios, né? Que é aquela sensação de frio intenso, mesmo com a febre alta. Cefaleia intensa, então o paciente tem aqui forte dor de cabeça, mialgias, que são dores musculares, prostração, então uma sensação de fraqueza, cansaço extremo, né? Náuseas e vômitos, que são desconfortos ali na região do estômago, aquela vontade de vomitar. E essa fase inicial, esse período de infecção, dura cerca de 3 dias, tá? Cerca de 3 dias. E aí, depois disso, a gente tem ali a observação de um período de remissão, ou seja, de melhora dos sintomas, que pode durar apenas algumas horas ou no máximo 2 dias, tá? Então aqui a gente tem uma melhora dos sintomas, a febre vai diminuindo, os outros sintomas vão se tornando mais leves, né, ou até desaparecem. A gente tem aqui uma falsa sensação de recuperação. Essa melhora aqui no paciente que está com a febre amarela, ela pode ser enganosa, né, porque alguns pacientes acabam evoluindo para a forma grave da doença depois desse período aqui de remissão, tá? Então esse período de remissão aqui, ele é muito importante da gente ter atenção com o paciente, porque ele pode evoluir para a gravidade rapidamente, né, tendo ali a sensação de que melhorou, mas na verdade não melhorou. Então, os pacientes que têm febre amarela, eles têm 2 caminhos a seguir. Ou eles vão evoluir para a cura ou para a forma grave, né? Que no caso aqui é quando o paciente já entra no período de intoxicação. A maioria dos casos evolui para a cura completa, com a remissão dos sintomas e recuperação total da saúde, mas a gente tem aqueles que evoluem para a forma grave, onde a gente vai ter ali o reaparecimento dos sintomas da febre, né? E, consequentemente, vai ter também outros sintomas aparecendo. Esse período aqui de intoxicação na forma grave, ele já se caracteriza pelo aumento da febre, diarreia e reaparecimento de vômitos com aspecto de borra de café, instalação de insuficiência hepática e renal. Então, aqui o paciente já está agravando, né? A insuficiência hepática e renal, gente, são as causas aqui dos óbitos, tá? É onde a gente já tem aqui a evolução, né, do paciente
para o óbito, tá? Então, nessa forma grave, além da febre que começa a subir novamente, o paciente vai apresentar diarreia, que são aquelas evacuações mais frequentes, líquidas. Os vômitos aqui são escuros, com aspecto de sangue digerido, indicando, né, um sangramento já lá no sistema digestivo. A insuficiência hepática aqui já mostra um comprometimento funcional do fígado e dos rins, né, com consequências graves ali para o organismo. Surgem também a icterícia, que é aquela coloração amarelada da pele, porque o paciente aqui já começa a acumular bilirrubina no sangue pela disfunção hepática. Manifestações hemorrágicas, então o paciente já começa aqui a ter sangramento em diversas partes do corpo. Aqui ele já tem hematêmese, que são vômitos com sangue, ele já tem melena, que são fezes com sangue, epistaxe, que é sangramento nasal, sangramento vestibular e da cavidade oral, então o sangramento começa a sair pela boca, pela gengiva, entre outros. Então aqui, gente, a gente já tá falando de um agravamento total do quadro, né? Oligúria, que é uma diminuição da produção de urina, mostrando aqui, evidentemente, a insuficiência renal. Hematúria, que é a presença de sangue na urina. Albuminúria, que é a presença de proteína na urina. Prostração intensa, além de comprometimento do sensório com obnubilação mental e torpor com evolução aqui para o coma, tá? Então o paciente já começa a apresentar confusão mental e evolui para o coma em boa parte dos casos graves. Aqui no manual de 2017, que é o anterior, porque a gente já tem o mais atual que é de 2020, esse aqui vem do de 2017, mostra um quadro pra gente com as manifestações clínicas e laboratoriais comuns aqui da febre amarela. Então a gente vai ter aqui desde infecções assintomáticas, sem sintomas, até quadros graves e fatais, tá? Na forma leve e moderada, o paciente vai ter aqui alterações clínicas, né, como febre, dor de cabeça, dores musculares, né, náuseas e vômitos. A icterícia aqui pode estar ausente ou leve, ok? Em nível laboratorial, o paciente pode ter aqui uma diminuição de plaquetas, que é a plaquetopenia, uma elevação moderada de transaminases, que são enzimas hepáticas, mostrando aqui já uma discreta alteração ali no fígado. Bilirrubinas podem estar normais ou discretamente elevadas, com predomínio aqui da bilirrubina direta. Na forma grave, a gente vai ter todos os sintomas anteriores, que estão aqui na forma leve e moderada, mas a icterícia aqui já se intensifica, né? A gente já começa a ter um agravamento aqui desse sintoma. Manifestações hemorrágicas, como sangramentos, diminuição da produção de urina, que no caso aqui vai ser a oligúria, diminuição de consciência. Em nível laboratorial, a gente vai ter ali a plaquetopenia intensa, aumento de creatina, mostrando aqui uma lesão renal evidente, né? Elevação importante de transaminases, mostrando também alterações hepáticas. E na forma maligna, todos os sintomas clássicos da forma grave estarão fortemente intensificados, podendo ocorrer aqui coagulação intravascular disseminada em nível laboratorial, que é uma condição grave, né, onde a gente tem a formação de coágulos nos pequenos vasos sanguíneos ali por todo o corpo. Então observe aqui que é bem grave, né, quando o paciente realmente já está ali evoluindo, né, para o óbito. Nesse mesmo manual, a gente tem também os sinais de alerta para as formas graves da febre amarela. Os sinais clínicos serão a icterícia, que é o amarelamento da pele ou da parte branca dos olhos, né, que são as escleras. Hemorragias, o paciente começa a apresentar sangramento em qualquer parte do corpo, né? A gente já viu que pode sair sangue pela gengiva, pelo nariz, pela urina, pelas fezes. Colúria, que é uma urina cor de Coca-Cola. Isso acontece principalmente pela presença da bilirrubina, tá? Oligúria, que é a diminuição do volume urinário. Vômitos constantes e persistentes, né? São vômitos que a gente não consegue controlar. Diminuição do nível de consciência e dor abdominal intensa. Em nível laboratorial, a gente vai ter aqui já um hematócrito elevado, né, 20% acima do valor basal ou do valor de referência. Isso indica um aumento do percentual de glóbulos vermelhos no sangue, indicando uma desidratação ou uma hemoconcentração. As transaminases estarão elevadas, acima de 10 vezes o valor de referência. TGO geralmente está mais elevada que TGP. Creatinina elevada, coagulograma alterado, mostrando um aumento aqui do tempo de coagulação, indicando riscos de sangramento.
Então, gente, a gente tem... Então, esses sinais de alerta também mostram, principalmente... esses sinais são importantes até para a gente saber em que momento a gente vai fazer a hospitalização, né, desse paciente. A hospitalização em UTIs, que são as unidades de terapia intensiva, vai ser indicada para pacientes que apresentam qualquer alteração clínica ou laboratorial de formas graves e malignas, né, que são aquelas formas que a gente viu anteriormente, tá? E isso vai ser feito a qualquer momento, desde a avaliação inicial, a gente vai ficar ali observando esse paciente, tá? No manual mais atual de 2020, a gente tem essa classificação de risco, tá? A gente não vai ter aqueles quadros que a gente mostrou até agora, mas a gente tem aqui a classificação de risco, que até lembra bastante a classificação de risco da dengue, tá? Porque a gente vai ter aqui a classificação por gravidade, ok? Então, o paciente com a forma leve aqui, ele não tem sinais de alarme ou gravidade, então ele só vai ter sinais clínicos ali de febre, dor de cabeça, dores musculares, náuseas e vômitos leves. O paciente com sinal de alarme vai ser aquele paciente que está na forma moderada. Então, ele já tem aqui sinais clínicos como vômitos, diarreia, dor abdominal. Então, a gente vai ter TGO aqui entre 500 e 2.000 e creatinina maior ou igual a 1,3. São indicadores que vão avaliar a função hepática e renal. No paciente com sinal de gravidade, que está na forma grave, a gente já vai ter oligúria, sonolência, confusão mental, torpor, coma, convulsão, sangramento, dificuldade respiratória, hipotensão. Aqui a gente está falando, ó, sinais de uma perfusão, né? Então o paciente já está aqui entrando em choque, né? São sinais de choque, tá? Aí a gente vai ter também os sinais laboratoriais, né? TGO ou TGP maior ou igual a 2.000, creatinina maior ou igual a 2, RNI é um parâmetro utilizado para avaliar a coagulação sanguínea, vai estar acima ou igual a 1,5, e plaquetas menor que 50.000, a gente vai ter aqui a questão da plaquetopenia. Aqui eu trouxe para vocês os estágios da febre amarela. Então o paciente começa ali no período de infecção, né, que dura cerca de 3 a 6 dias. Tem início súbito e sintomas inespecíficos, como febre, calafrios, cefaleia, lombalgia, mialgias generalizadas, prostração, mal-estar, tonturas, náuseas e vômitos. Pode ocorrer infecção conjuntival e bradicardia. Então, os sintomas que o paciente tem aqui nesse período de infecção são sintomas semelhantes aos que a gente tem em qualquer outra doença viral, né? Então, o paciente, às vezes, ele nem percebe que ele está com febre amarela, porque são sintomas característicos também de outras infecções, tá? No período de remissão, como eu falei para vocês, é aquele período que o paciente tem uma falsa sensação de que ele está melhorando, né? A gente tem ali o declínio da temperatura, então a febre começa a diminuir, uma diminuição da intensidade dos sintomas, provocando sensação de melhora no paciente. Mas esse período dura de poucas horas até no máximo 2 dias. A gente tem também, então, o período toxêmico, que aqui já começa a evoluir para a gravidade, caracterizado aqui por resposta inflamatória exacerbada. Então, o paciente tem aqui um colapso hemodinâmico, com uma queda da pressão arterial, reaparece a febre, vômitos, a diarreia e os vômitos têm aspecto de borra de café por conta da presença de sangue. Também podem ocorrer dor abdominal intensa aqui. Instala-se o quadro de insuficiência hepatorrenal, caracterizada aqui pela icterícia, que é a coloração amarelada da pele, oligúria, com a diminuição do volume urinário, anúria, porque o paciente pode ter uma ausência total aqui da produção, né, de urina, albuminúria, com a presença de albumina na urina, acompanhado de manifestações hemorrágicas. Olha só, gente, tá um cenário aqui caótico, né? Gengivorragias, né? Perda de sangue pelas gengivas, epistaxe, que é o sangramento nasal, otorragia, então pode sair sangue pelo ouvido também, hematêmese, que é o vômito com sangue, melena, que são as fezes com sangue, hematúria, presença de sangue na urina, petequias, equimoses, hematomas, hemorragia conjuntival, hemoptise, hemoperitônio, sangramentos em locais de punção venosa e prostração intensa, além de comprometimento do sensório com obnubilação mental e torpor, havendo evolução para coma e morte. O pulso torna-se mais lento, apesar da temperatura elevada, que é o sinal de Fagete, né? Então, gente, olha só a gravidade, né, do paciente quando ele está nesse período toxêmico, tá? E a gente tem também aqui o período de convalescência, que dura de 2 a 4 semanas ou meses, no caso do paciente que não evoluiu para óbito. O paciente aqui vai ter astenia, que é fraqueza, alopécia, que é a queda de cabelo, icterícia,
hepatite tardia, né, que é a inflamação do fígado, tá? Nem todos os pacientes vão evoluir para o período toxêmico. A gente tem paciente que sai aqui do período de remissão e vai direto para o período de convalescência, é um paciente que não evoluiu para a gravidade. E a gente tem também aquele paciente que sai da gravidade, do período toxêmico, e vem aqui para o período de convalescência, tá? Tem essas possibilidades também. Aqui, por fim, para a gente finalizar, eu trouxe também a fisiopatologia da febre amarela, um quadro que está lá no manual de 2017. Então, a partir do momento que a pessoa tem ali a inoculação do vírus, né, pelo inseto vetor, a gente tem um comprometimento aqui dos linfonodos. Então, o vírus começa a se replicar nos linfonodos regionais, causando a linfadenopatia, que é o aumento dos gânglios linfáticos. Em seguida, o vírus se dissemina pela corrente sanguínea, que a gente chama de disseminação hematogênica, atingindo diversos órgãos e tecidos. Vai atingir fígado, rim, coração, vasos. No fígado, o vírus vai causar necrose hepatocelular, que é a morte das células do fígado, né, levando a uma disfunção hepática, e a icterícia, né, que é aquela coloração amarelada, tá? Nos rins, o vírus vai causar uma lesão tubular aguda, uma necrose tubular, levando ali à insuficiência renal e à oligúria, que é a diminuição da produção de urina. No coração, o vírus pode causar a miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco, né, levando à disfunção cardíaca e arritmias. E nos vasos sanguíneos, o vírus causa um aumento da permeabilidade vascular, levando a hemorragias e extravasamento de plasma. Por conta de tudo isso que está acontecendo, o organismo gera uma resposta inflamatória sistêmica exacerbada, que é chamada de tempestade de citocinas. Essa resposta inflamatória contribui para o aumento ali da permeabilidade capilar, o extravasamento plasmático, né? O paciente aqui pode evoluir para uma coagulação intravascular disseminada, né? Onde a gente vai ter ali a formação de coágulos nos pequenos vasos sanguíneos por todo o corpo. Então, a combinação de tudo isso pode levar o paciente a hemorragia, hipertensão e choque, e inclusive aqui ao óbito, tá? Então, só para vocês aqui entenderem a fisiopatologia da febre amarela. Como vocês perceberam, a gente tem vários aspectos que são bastante complexos aqui na febre amarela, por isso a gente ainda vai ter mais uma aula, tá, sobre esse tema com a parte teórica aqui, pra gente tirar todas as dúvidas, né, e estudar esse tema aqui de forma clara, tá? Então a gente ainda vai ter mais aulas aqui sobre isso, pra gente ir aqui detalhando tudinho pra você sobre a febre amarela, tá bom? Como eu falei para você, essa aula depois vai ficar disponível para os nossos alunos do nosso curso completo de enfermagem para concursos, que é o Enfrente os Concursos. Então, se você não é nosso aluno, vai lá para o nosso site, garanta a sua vaga e você já pode agora começar a turbinar a sua preparação. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos. E se inscreva no canal para não perder as próximas, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima videoaula.